Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença, juntamente com os meus irmãos, Pai. Um nos Estados Unidos, outros na Austrália, outro na Bahia, outros em São Paulo, em toda parte do mundo, Senhor. Em que estiver alguém reunido agora em Teu nome, juntamente conosco, Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente no nosso meio. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa esse dia, que possamos ter a alegria no coração, que possamos olhar, Senhor, para as coisas com discernimento dado por Ti, Senhor. Abençoa cada pai de família, cada homem, cada mulher, cada trabalhador, Senhor. Aquele, Senhor, que ainda não conhece a Ti, Senhor, que tem o prazer, Senhor, de encontrar alguém que possa evangelizá-lo, Senhor, trazer a Tua palavra, Senhor, à luz do dia, Pai. Abençoa, Senhor, a família de cada um que participa desse devocional, Pai, daqueles que ainda vão ouvir, assistir, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, revelando-nos, Pai, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz e permanece para sempre, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Okay. Vamos lá, né? Pela graça do Senhor, pedir ao Espírito Santo que seja o nosso professor e que possamos estar todos com os ouvidos atentos e que possamos ser apenas o seu instrumento para dirigir a sua palavra nessa manhã. Gente, hoje vai entrar hoje falar um pouco sobre as 7 cartas, né? As 7 mensagens de Jesus à sua igreja, ao seu povo. Nós estudamos aí os 7 selos, né? Por praticamente uns 3, 4 dias estudamos sobre 7 selos. Entendemos o que aconteceu desde o início da igreja primitiva, né? E o 7º selo foi o último que estudamos ontem, não foi aberto ainda. Estamos no período do 6º selo, aconteceu aqueles 4 sinais, e quando o 7º selo for aberto, vai ser Jesus voltando nessa terra para buscar o seu povo aqui, né? Hoje a gente vai estudar sobre as 7 igrejas, as 7 cartas, para ela, porque como Deus sabe todas as coisas, ele sabia realmente que a sua igreja ia passar. Então ele antecipou essas cartas para essas igrejas, seu povo, revelando o que ia realmente acontecer com ela, né? Você vai ver aqui, a gente vai encontrar aqui alguns momentos que foram elogios, repreensão, conselhos para a igreja, cada época que ela ia passando, né? E outra coisa interessante, você vai ligar cada selo daquele com uma igreja, porque é o mesmo período. Se você lembra, eu falei o seguinte, que externamente os 7 selos contam o que aconteceu, mas quando a gente vai estudar 7 igrejas, a gente vai entender o que aconteceu lá dentro. Alguns episódios que aconteceram internamente e que a Bíblia relata. Algumas coisas a gente vai buscar lá no Antigo Testamento, o que aconteceu lá, você vai ver aqui essas cartas, né? Essas igrejas realmente existiram. E dessas 7 igrejas que a gente vai estudar hoje, não, durante os 7 dias, né? Vou estudar uma por dia. Dessas cartas que foram enviadas para essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Dessas 7 cidades, só existe uma ainda. Existe uma cidade com o nome de Esmirna, que era Esmirna, que hoje chama Esmir, na Ásia Menor. Então, é a única das 7 que ainda está de pé ainda, com o nome Esmir, certo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí, e vamos ver aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Nós encontramos aqui a dedicação às 7 igrejas, né? Falei aqui um pouco, e vamos ver aqui do capítulo 1, verso 4 até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 20 por aí. Depois a gente vai entrar no PowerPoint para a gente poder explicar, certo? Capítulo 1 de Apocalipse, verso 4 em diante, diz assim: a dedicatória às 7 igrejas da Ásia Menor. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos reis da terra. Aquele que nos ama, ele se salva com os nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdote, seu Deus e Pai,
A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. A gente vai entender sobre essa questão, que é muito importante aqui. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre isso, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Diz o Senhor. Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, na visão aqui de Jesus, glorificado, João, ele começa dizendo o seguinte, olha, verso 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da paz de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João estava ali mais ou menos com seus 90 anos, por aí, quando ele foi exilado para Patmos, enviado pelo imperador Domiciano na época. Né? Você sabe, todos os imperadores queriam ser adorados como Deus, e João simplesmente não se colocou diante. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que você vê, você escreve em livro e manda às 7 igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo? Você sabe quando ele manda assim, às igrejas, está mandando não para diretamente aquelas igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Talvez muitas dessas aqui não estavam mais lá, mas foi alguma coisa que aconteceu daquele período da igreja ali, e que ele vai retratar o que ia acontecer com o seu povo no futuro. É como se você, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente nasce, nós somos um bebê. É uma fase da nossa vida, vamos ali até mais ou menos ali aos 2, 3, 4 anos. Aí vem a parte juvenil, ou infantil, não sei, vem primeiro. Aí você vai passando da fase, né? Vem a fase de jovem, vem a adolescente, aí vem a fase adulta, né? Aí vem a segunda idade, vem a terceira idade, mais ou menos isso você entender. Então a igreja ela ia passar por esses períodos, né? Haveria mutações na igreja. Eu disse assim, mutações na igreja espirituais, e Jesus já conhecia tudo a respeito disso, porque a profecia, sempre digo, é uma história antecipada, porque Deus ele viu o futuro. Ele sabia o que ela ia passar, por isso ele escreveu no seu livro. Né? Aí ele fala assim, ó, eu voltei para ver quem falava comigo, e quando voltei e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido ao pelo do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, símbolo de experiência, né? Ancião nato, ancião como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, muitos povos. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando vi, caiu seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Certo? Então, agora vou repetir aqui. Escreve, pois, as coisas que viste. Deus não ditou a João o livro, ele mandou que ele olhasse para a visão e ele escrevesse o que ele estava vendo. E as que são, claro, e as que hão de acontecer depois destas. A profecia é uma história antecipada. Quando João escreveu essas cartas, Jesus deu a ele essa visão, desse período já havia acontecido. Então, lá no ano 100, ele estava escrevendo mais ou menos, estava pronto, já o último livro. Só que eles aqui, ó, as coisas que são. Por que coisas que são? Porque quando a carta foi para Éfeso, que é o cavalo branco, muitas coisas já haviam acontecido. Por exemplo, a vitória da igreja, o crescimento da igreja, o Pentecoste, e muitas coisas já haviam acontecido. Então, foi a única parte da Bíblia que foi escrita depois de acontecer. Certo? Isso é interessante. As que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? São mensageiros,
esteiras são anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? São a luz que Deus deu através dela para revelar ao seu povo. Então, o Apocalipse é o livro dos nossos dias. Ele não pode ficar fechado. Essas cartas foram escritas e nós estamos agora no 7º e último período da história da igreja. Dos selos, que é o mesmo período, estamos no 6º. O 7º é a última igreja que Jesus revelou na sua palavra, e não haverá uma 8ª igreja, um 8º período. É a 7ª e última. Ok? Então, vamos agora entrar na primeira igreja. Vamos ver o que Jesus escreveu para essa época da igreja, que foi a época do cavalo branco. Ok? Pode passar assim. Vamos dar o primeiro toque para poder passar aí. Vamos lá, assim. Então, as 7 mensagens, pode passar. Reveladas. Isso, pode passar mais um toque. Vamos lá. Pode passar mais uma. Vamos lá. Então, o Novo Testamento, irmãos, ele é constituído, em sua maior parte, por cartas apostólicas a várias congregações daquela época. A gente sabe disso, né? Paulo escreveu cartas, Pedro escreveu, Tiago escreveu, né? Essas cartas ali. Pode passar. Como cristãos, nós aceitamos que são palavras autorizadas por Deus para a nossa época. Elas contêm mensagens universais que produzem a edificação espiritual do crente. Vou falar para vocês aqui, interessante. A única religião que, na época, ela tinha escrito essas cartas era o cristianismo. Não existia outra religião. Então, quando ele manda essa carta, você sabe que na Antioquia foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão, povo de Deus. Dali, o nome pegou, veio de Cristo. Então, essas cartas foram enviadas para o cristianismo. Aí você pergunta assim, bom, tem vários tipos de cristianismo. O arianismo, né? O luterano, os russistas, os batistas, os adventistas, Testemunho de Jeová, a Igreja Católica, certo? Então, todos são cristãos. Então, essas cartas foram enviadas não diretamente para um nome de uma igreja específica. Elas foram enviadas para o povo de Deus que se intitula cristãos, correto? Então, isso aqui, eles iam passar por esse período aqui, certo? Da história. Então, como cristãos, aceitamos, né? Que são palavras autorizadas por Deus para a nossa época. Elas contêm mensagens universais, olha só, que produzem a edificação espiritual do crente. Pode passar assim, vamos lá adiante. Aí João, a foto de João bem velhinho, né, ali de Patmos, recebendo a visão do Apocalipse. Pode dar um toque mais aí. Então, no Apocalipse, temos 7 cartas de Jesus enviadas às 7 igrejas. Aí estão elas aí, ó. 7 igrejas, pode passar, Ciro. Isso, ok. Dá outro toque para poder ir lá para adiante. Então, cada carta, ela apresenta, isso aqui é importante, olha só. Cada carta, ela apresenta elogios, reprovações, conselhos e promessas de Deus. Você vai observar, em cada carta, você vai encontrar isso aqui. Porque Deus sabia o que elas iam passar, o que a igreja ia passar. Então, ele escreveu essas cartas. Houve época que ele reprovou a ação da igreja, houve época que ele aconselhou a igreja, mas também tem época de promessas e elogios que ele faz à igreja. Você vai ver aqui, pode passar assim. Jesus se apresenta de maneiras especiais e específicas de acordo com a necessidade de cada período da igreja. Jesus está sempre na frente, né? Cada igreja pode passar. Há 3 declarações de Jesus que aparecem em todas as igrejas. E elas são muito importantes para todas as pessoas de todos os séculos. Primeiro, falar assim, mais um. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 2, 9, 13 em diante. Depois você vai lá e confere direitinho, né? Nós sempre ainda aprendemos conferir tudo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. É a primeira declaração que ele manda na sua carta. Segunda, ó, Deus me conhece totalmente, não posso enganá-lo. Isso é uma verdade nua, crua. Por isso precisamos ser sinceros com o Senhor. Não deu, não posso, me ajuda, eu não consigo. Não é verdade? Outra declaração, segunda,
ao vencedor. Está lá em Apocalipse 21, diz que os covardes não vão entrar no reino de Deus. Né? Então, Deus, ele só dá um fardo que a gente possa carregar. Jamais Deus vai colocar em nossa cabeça, em nosso ombro, um fardo que a gente não consegue levar. Então, é preciso vencer. Dá mais um toque, Ciro? Ó, é necessário vencer. Você vai encontrar aqui no Apocalipse. E o vencedor será vestido de vestiduras brancas e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, é necessário vencer. As lutas virão, as perseguições virão, né? Perseguição familiar, com filho, com problemas na igreja, viriam perseguições religiosas, intolerância religiosa veio muito, né? Muitos depois da sua vida, lá no começo do cristianismo do Cavalo Vermelho, muitos morreram pelo Evangelho, João foi para Patmos, os discípulos morreram pelo Evangelho, então essas pessoas foram mais do que vencedoras em Jesus. Tá? Pode passar, Ciro? Aqui, ó. Paulo escreve aos Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Deus a gente não faz nada. Né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não fazem nada. Então, nós só conseguimos vencer pela fé em Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Sem ele, a gente não consegue vencer nada. Seremos chamados de covardes. Próximo passo, vai passar assim? Aí, ó, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29, isso aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai passar assim? Então, devemos obedecer à voz do Espírito Santo sempre. Porque ele fala conosco todos os dias, né? Ele é quem mora. Então, ele é quem, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas um toque, Ciro, aos períodos proféticos relacionados ao número 7 no Apocalipse, né? A repetição deste número segue o uso simbólico. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Né? Já estudamos aí os selos e hoje vamos estudar as 7 pragas. Ou 7 selos, 7 igrejas. Vai passar assim. Pode dar os olhos que você vai passar todas as 7 igrejas, tá? Vai passar, vai passar. Pode, vai embora. Ok. 7 pragas. Ok. Então, havia outras igrejas, não só 7, você sabe disso, né? Ali, Paulo escreveu aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, né? A Timóteo, seu filho na fé, mas não havia só 7 igrejas naquela época. Mas as 7 foram escolhidas devido às suas características históricas proféticas. Algo aconteceu lá dentro que ia acontecer durante 7 períodos lá na frente, como aconteceu na igreja de Éfeso. E vamos entender o que aconteceu na igreja de Éfeso nessa época. Vai passar assim. O período das 7 igrejas começa na época de João, e termina na segunda vinda de Cristo. Ok? Agora vamos analisar, pode passar assim, as 7 igrejas, começando com a igreja de Éfeso. Pode passar, mais um toque, vai embora. Isso. Dá mais um. Isso. Então, as 7 igrejas estavam localizadas na província romana da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Vai passar assim, mais um. É provável que o correio de Roma Imperial realizasse o trajeto na referência à ordem enquanto distribuía as correspondências. Mais um toque? Aí, ó. Pode passar. Você vai passar de 1 a 1, tá? Pode dar um toque. Éfeso, vai embora. Esmirna, veja bem. O que mais? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Correto? Laodiceia. Estavam em uma linha reta, essas igrejas. Observe aí, ó. Estavam numa linha reta, não desvio. Isso aqui, Jesus não escolheu por acaso. Havia outras rotas indo ali para Colossenses, Tessalonicenses, mas elas estavam numa linha direta. Ou seja, o período que elas iam passar seria um após o outro. Ok? Vamos lá. Vamos agora analisar a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso. O que aconteceu lá dentro? Vou voltar a lembrar vocês. Essa igreja de Éfeso, quando o Apocalipse foi escrito,
ela já havia começado o seu período pelo próprio Mestre Jesus. Então, foi a única das igrejas, a única carta que foi escrita depois que aconteceu. A gente vai entender o que aconteceu lá dentro. Vai passar, Ciro? Éfeso, aí, ó, Éfeso, ok. Aí as ruínas, cidade de Éfeso ainda, tá lá ainda as ruínas, lá na Ásia Menor. Mais um toque? É. Então, Éfeso era a principal cidade da província romana da Ásia. Era a cidade principal, não era a capital. Ela possuía um excelente porto e era um grande centro comercial. Então, o movimento ali naquela cidade era muito grande. Né? Vai passar assim. Época, ó, ela começa ali no primeiro século. Nós um toque para virar. Isso, muito bem. Então, ela representa o primeiro século da era cristã, ou seja, o cavalo branco era da pureza apostólica, tempo de grande crescimento, porque a cidade tinha um movimento muito grande, não era a capital, mas era uma cidade que estava ali localizada na província romana da Ásia Menor. Então, o movimento de gente ali, o fluxo do comércio de Éfeso era muito grande, né? Era muito forte, né? Tempo de grande crescimento e pregação. Segundo o historiador Gibbons, os cristãos chegaram nessa época a cerca de 6 milhões. E temos um relato interessante lá em Atos capítulo 2, quando o Pentecostes desceu ali, e foi 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, e o evangelho se expandiu naquela época. Então, no primeiro século, a igreja, Éfeso, né, ela alcançou ali cerca de 6 milhões de pessoas. Pode passar assim. Ó, o paganismo tinha grande reputação ali em Éfeso, na cidade. Literalmente. Eles cultuavam ali Artemis, deusa da fertilidade. Depois vou mostrar para vocês aqui a foto dela. Então, ali, eles cultuavam a essa deusa, chamada Artemis, ou chamada a deusa dos Efésios, que futuramente, a gente vai falar sobre isso lá adiante, vou só dar uma palhinha para vocês aqui, futuramente, essa mesma deusa, ela foi trazida lá no século XVIII, na Revolução Francesa. Ela é chamada deusa Diana, não sei se você ouviu falar sobre ela. Era a mesma deusa dos Efésios, certo? Ok. Então, para os contemporâneos do seu templo, era uma das 7 maravilhas do mundo. Outra coisa, a igreja cristã foi fundada ali por um casal de leigos chamado Áquila e Príscila, está em Atos dos Apóstolos. E Paulo e Apolo também contribuíram para que o evangelho se fincasse ali naquela cidade, ok? Pode passar assim, aí está o retrato, né? A deusa dos Efésios, a deusa, né, Artemis, a deusa da fertilidade. Observe que ela tem vários seios, então era uma deusa cultuada. Tanto que Paulo encontrou, quando estava pregando o evangelho, encontrou ali pessoas que vendiam nicho de Diana, era Diana, né? Diana, e quando Paulo chegou pregando o evangelho ali naquela cidade, as pessoas viram que iam impedir o crescimento do dinheiro deles. Então, foram lá para cortar Paulo de qualquer forma, né? Para que não impedisse, fizeram uma reunião já, vamos tentar impedir esse cara, senão ele vai acabar com o nosso lucro, que era o quê? Eles vendiam nichos, imagens de Diana, porque era uma cidade pagã, idólatra, ok? Pode passar, sim. Inclusive, essa imagem hoje, deixa eu adiantar para vocês, ela estava na França, né? Estava na França, e chegou até os Estados Unidos da América do Norte. Está lá. Está lá. Eu vou mostrar a vocês, tá? Não agora. Deixa vocês só com um gostinho para você entender aqui. Pode passar. Vamos ver agora as características da igreja. Vamos lá. Ok. Olha, Pois não. você comentou aí, foi em Éfeso que teve o Pentecostes? Não. Não, Não né? foi, eu falei, o Pentecostes foi em Éfeso, não. Éfeso era a cidade, uma cidade, não era a capital, mas era uma cidade que tinha grande movimento. O Pentecostes foi em Jerusalém. Só que o Jerusalém aqui, Ah, ó, tá. Paulo, Áquila e Príscila e Apolo fundaram ali naquela cidade uma igreja. Entendeu? O Pentecostes não aconteceu lá. O evangelho se expandiu até lá, até a cidade de Éfeso. Se você pegar em Colossenses 1:3, Paulo escreveu assim, ó, que o evangelho alcançou naquela época todo mundo antigo. E ele foi feito discípulo do Senhor, apóstolo do Senhor naquela época. Então,
Éfeso foi uma das cidades que Jesus escolheu para mostrar o que aconteceu lá dentro. Forte o movimento de comércio ali, e como se fosse comparando o movimento da igreja primitiva. O evangelho cresceu, explodiu, certo? Então, agora Jesus manda essa carta para essas igrejas. Olha o que ele fala aqui. Ele começa agora a... João escreve o que ele fala, e agora ele começa a dizer. Olha só. Ao anjo, que quer dizer o mensageiro, da igreja que está em Éfeso, escreve. Estas coisas, veja que ele vai se apresentando aqui, o próprio Cristo vai se apresentando. Nós lemos ali no capítulo 1, que é aquele que vive, estive morto, os pés semelhantes ao latão reluzente, né? Conserva na mão as 7 estrelas, a espada de Jesus. Ele vai dizer em cada igreja o que é que ele é. Primeiro, para depois dizer o que aconteceu na igreja. Olha só. Ao anjo que está em Éfeso, escreve. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita o quê? As 7 estrelas. Onde você encontra isso aqui? Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Né? Ele fala aqui. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 18 também. Olha só. Aí ele começa assim, ó, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Que maravilha, né? E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos não são, e os achaste como mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mais um toque, olha só que maravilha a carta que ele escreve para Éfeso, para o povo de Éfeso, para o cristianismo daquela época. Agora vem aqui uma reprovação para ela. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só, então você vê, ele se apresenta, né, como ele é realmente Jesus, e vai dando aqui, ó, um vislumbre do que ia acontecer na igreja. Tenho, porém, o teu favor, que eu odeio os nicolaítas, que eu também aborreço. Os nicolaítas estavam lá em Éfeso, a gente vai entender, claro, no livro de Atos fala sobre isso aqui, né? Agora, sim, eu tenho para contar vocês uma coisa, que vocês abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? A igreja ia, infelizmente, depois dessa época, ou ela ia abandonar os princípios que Jesus ensinou à sua igreja, através de seus apóstolos. Certo? Enquanto os guardiães estavam vivos, eles guardavam a fé, não permitiam de forma alguma, a gente vai ler daqui a pouco, e pessoas que vinham de fora, até pessoas que foram batizadas na igreja naquela época, começou a trazer heresias para a igreja. E eles odiavam aquilo, não aceitavam de forma alguma. Então, isso aqui deu a poder deles. Mas o que é que, infelizmente, esses princípios seriam abandonados e iam entrar na igreja muitas heresias. Dá mais um toque, filho? Vamos lá. Elogio para essa época da igreja. Vai passar. Dá mais um toque até acertar aí. Vamos lá. Mais um. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Outro toque. E que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Isso aconteceu lá dentro da igreja de Éfeso. No meio da igreja de Éfeso, isso aconteceu e foi realmente assim, uma coisa que chamou a atenção naquele período da igreja primitiva. Outro toque, Ciro, vem agora aí a reprovação. Reprovação. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Opa, mais um toque. Recompensa para essa época da igreja. Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Outro toque. Aí vem a pergunta: quem eram os nicolaítas? Quem eram eles? E Jesus aqui reprova no seu livro, né? Ele reprova aqui os nicolaítas. Muito bem. Eu vou deixar aqui por enquanto e falar no final sobre os nicolaítas, tá? A gente vai entender uma coisa interessante aqui, ó.
nessa carta que ele escreve, quem eram as pessoas que se diziam ser cristãos e não eram, né? E por que ele reprova aqui homens maus, não aceitavam de forma alguma que essas pessoas introduzissem na igreja coisas que não eram reais. Bom, a gente vai agora para a Bíblia, certo? Para a Bíblia, e vamos encontrar aqui alguns versos da Bíblia que falam exatamente sobre isso, não? Então, quando ele escreve a carta, ele diz assim, ó, você não suporta homens maus. A gente vai entender quem são esses homens maus aqui, certo? Primeiro passo, a gente falei, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo 5, certo? No capítulo 5 de Atos, a gente vai encontrar um episódio interessante que aconteceu ali na igreja primitiva, certo? Ali em Jerusalém. O que aconteceu para que Jesus, que ele não suportava homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos não são. O que aconteceu, gente? A igreja primitiva cresceu de tal forma. E quando a gente capítulo Atos, 5 capítulo de Atos, vamos ver do verso 1 até o verso 1, tá. 11. Tá? Ok. E vamos encontrar também os nicolaítas. Antes de dizer quem eram eles, né, e vem encontrar aqui os nicolaítas. Né? Como surgiu os nicolaítas e o que aconteceu, né? O que foi que eles tentou introduzir na igreja daquela época. Correto? Correto? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu ali na igreja de Éfeso? Período da igreja de Éfeso. Isso foi em Jerusalém. O que eu estou dizendo Éfeso, porque algo aconteceu em Éfeso, nessa cidade, que chamou a atenção, né? E que os colocou exatamente o que aconteceu também na sua igreja. Então, a igreja cresceu muito, como eu estava falando, se expandiu. Foi a única igreja, período da igreja que aí viveu realmente o evangelho de Jesus. O que tinham, repartiam. Nada era seu. Ninguém sentia falta de nada. Né? Então, a igreja começou a se organizar. Você vai ver aqui um pouco do diaconato da igreja. A igreja precisava ser organizada, porque precisava pregar o evangelho em todo mundo. Então, Jesus, houve um momento que foi instituído o diaconato da igreja. Foi aqui que entrou os nicolaítas que entraram aqui. Mas você vê que o que eles tinham era um repartido, de casa em casa, comiam, repartiam o pão. Ninguém sentia falta de nada. A igreja prosperou, curas eram efetuadas. Você vê que Dorcas morreu e Tabita, né? A Dorcas, Pedro foi chamado, Pedro ressuscitou Tabita, ela voltou porque era uma pessoa que se via muita comunidade naquela época. Então a igreja, ela era perseverante naquilo que ela recebeu do Senhor. Ó, vocês são perseverantes. Diz assim, eu conheço o teu labor, o teu trabalho, as tuas obras, é a tua perseverança em seguir aquilo que Jesus havia dado para eles. Agora, no livro de Atos, olha só o que aconteceu naquela época. Ele fala aqui, ó, que pusesse à prova os que eram apóstolos e não eram, e acharam como mentirosos. Muito bem, vamos ler? Atos, capítulo 5, verso 1 até o verso 10, diz o seguinte. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que acontecia? As pessoas queriam ver a pregação do evangelho fluir. Muitas pessoas vendiam o que tinham e colocavam nos pés dos apóstolos as ofertas. Então, ninguém era obrigado a vender nada para entregar à igreja primitiva. Mas os que faziam de coração, entregavam o que o evangelho estava começando e precisavam de recursos para o quê? Para avançar. O que aconteceu? Então, Ananias e Safira fizeram a mesma coisa. Mas, verso 2, em acordo com sua mulher, Ananias, foi o que ele fez? Ele reteve o preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele prometeu que ia dar, foi o que ele fez. Conversou com ela, fez um arranjo, ninguém ia saber, vendeu a terra por 100 mil, pegou 50 e levou para os apóstolos. O tratado não foi esse. Se você quiser dar o que você tem, se você quiser dar metade, fale. Do que você dizer, eu vou dar tudo e dar metade ou não dar nada. Então fizeram a trama entre eles, pegaram a propriedade e venderam
vamos dar uma parte e ela vai ficar para a gente. Verso 3. Pedro já estava usado pelo Espírito Santo. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Ananias era cristão. Para que mentisse ao Espírito Santo. Olha só. Reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? Então, você me pensa aqui, ó. E não pedi para você oferecer. Nós apelamos e você ofereceu. Então, se era teu, acabou. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no teu coração esse desígnio? Aí fala assim, ó, não mentiste aos homens, mas a Deus. O que aconteceu, meus irmãos? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor e a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriam-lhe o corpo e levando o sepultaram. Olha só. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, confirmando o que Ananias havia falado. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então os moços acharam-na morta, levando-a sepultaram junto ao seu marido. O que aconteceu naquela época? Sobreveio grande temor, e toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Irmãos, a igreja estava começando na pregação do Evangelho, precisava de recursos para avançar a obra, fizeram apelo, as pessoas doaram de coração. Então você vê, ali haviam pessoas que se diziam ser apóstolos de Jesus, mas não eram, e foram achados mentirosos. Então, aí vem a pergunta, por que aconteceu isso na igreja? Por que eles morreram ali instantaneamente? Porque eles mentiram. A igreja era pura, o cavalo branco. As doutrinas eram puras. Então, foi preciso que isso acontecesse para que as pessoas entendessem que não se brinca com Deus. Não se brinca com o Evangelho. E hoje, você vê hoje, isso aqui aconteceu lá, acontece hoje também. Você vê, ó, o crescimento do cristianismo, mas é tanto comércio. As pessoas usam o nome de Deus para fazer comércio e ganhar dinheiro. Pastores ricos, milionários. E explorando a fé das pessoas. Isso foi no princípio. Agora também não é coisa, sempre foi. Então, isso aconteceu naquela época, para as pessoas entenderem que com Deus não se pode brincar. Então, a igreja era pura, os princípios eram puros, né? Então, isso precisaria acontecer. Infelizmente, foi um momento triste, isso trouxe um grande temor para a igreja naquela época. Vou ver com vocês outro episódio. Teve mais, vou ver só 2 episódios aqui. O outro está no livro de Atos, capítulo 8. Vai adiante um pouquinho aí. No capítulo 8 de Atos, você vai encontrar outro episódio interessante aqui. Lá no capítulo 8, verso 9 até o verso 22. Tá? Até o verso 25. Ok? Acharam? Podemos ler? O outro episódio que aconteceu. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande culto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos o iludiram com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo,
iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Verso 13. O próprio Simão abraçou a fé cristã e, tendo sido batizado, acompanha Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, estava ali acompanhando, ele foi batizado na igreja e acompanhava a Felipe ali, né? Ouvindo, verso 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos, as mãos, eram concedido o Espírito Santo. Foi o que aconteceu. Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, propondo, dizendo o seguinte, ó, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que coisa. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste que adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, Simão lhe pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Vocês viram? Nós estudamos o primeiro selo, e não fala o que aconteceu lá dentro, porque ele fala de uma forma externa o crescimento da igreja. Quando você vai para Éfeso, Jesus diz para ele o que aconteceu lá dentro da igreja. Pessoas queriam implantar coisas diferentes, mentiram aos apóstolos, então a igreja estava começando, isso não seria permitido. Ok? Então, nessa época, a igreja realmente viveu o evangelho com muita seriedade. Correto? Aí ele fala aqui, ó, vem aqui agora, tenho porém contra ti que você ia abandonar o primeiro amor. Infelizmente, esse período da igreja de Éfeso ia passar. Viria as perseguições, cavalo vermelho, que era o de Esmirna, para estudar amanhã, e depois o cavalo preto, que foi quando o paganismo entrou na igreja. Ou seja, a igreja ela ia abandonar o seu primeiro amor, as primeiras práticas, as primeiras obras que Jesus havia ensinado para eles ali. Por isso que ele fala aqui, ó, tenho porém contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Então vamos lá. Agora vamos entender aqui, ó, no final, ele fala o seguinte, ó. Tens contudo a teu favor, lá no capítulo 2 de 1 a 7, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí agora vamos entender quem eram os nicolaítas. Primeiro passo, nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 6, certo? Você sabe quando as pessoas que tomaram a frente de alguma denominação recebiam os seus nomes, por exemplo, Lutero recebeu a igreja o nome de luteranos, né? Cristo, os cristãos, e assim sucessivamente. Para quem era Nicolau? E quando que ele entrou na igreja? Lá no livro de Atos, capítulo 6, fala sobre a instituição do diaconato da igreja. Você sabe o que significa falar diaconato? Quem pode me responder? Diáconos. Quem pode me responder? Isso começou na igreja primitiva. As mulheres gregas começaram a reclamar, né? Na partilha do pão, que estavam sendo esquecidas, estavam odiados aqui. Então, foi preciso que os discípulos criassem ali um grupo de pessoas para cuidar da igreja, porque eles iam cuidar da pregação do evangelho. Então, quem era o diaconato que foi instituído pela igreja primitiva? Alguém sabe o que significa a palavra diaconato? O diácono? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, com certeza. Mas o que significa a palavra diácono? Diácono significa aquele que serve. Então, essas pessoas foram escolhidas para servir a igreja em todos os locais
onde fosse fundada uma igreja, tinha que haver um diaconato. As pessoas que iam servir a igreja. Havia aqueles que iam cuidar da pregação do evangelho, como foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, João e muitos outros, né? E o que acontece? No capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade, né, dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, ou seja, as pessoas, né? Mas, irmãos, escolhei para dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha só, 7, aparece aqui novamente. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, toda a comunidade. Olha que começou aqui, ó, que maravilha. E começou a eleger, primeiro, eleger Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era um prosélito da cidade de Antioquia. Então você encontra aqui quem? Nicolau. Que de Nicolau surgiu os nicolaítas. Ele era um prosélito. Já ouviu essa palavra prosélito? Lá em Mateus 23, Jesus fala sobre isso aqui. O que é um prosélito? Por exemplo, eu sou um prosélito. Muitas pessoas, meu irmão Ciro é um prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa, se você for lá, perguntar na meta, no dicionário, vai encontrar. É uma pessoa que tinha uma fé, mas ele não tinha um certo conhecimento bíblico daquilo que onde ele estava. O que aconteceu? Ele abandonou aquela fé e abraçou uma outra fé que ele estudou. Então, Nicolau veio da cidade de Antioquia, foi chamado para ser diácono. Aí você pergunta, mas Deus não sabia que ele ia me introduzir? Jesus sabia que Judas ia traí-lo também. Não sabia? Sabia. Deus sabia que o diabo ia se rebelar contra ele no céu. Sabia? Sabia. Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo? Sabia? Sabia. Então, talvez o discípulo não sabia, mas Jesus sabia. Mas eles foram escolhidos como diácono de Antioquia. Prosélito, que deixou a sua fé lá e abraçou, ele foi batizado e virou um diácono na igreja. Só o que aconteceu? Nicolau tinha uma esposa, eu lembro a história dele, e Nicolau, a esposa dele era uma mulher que dava muita, no ditado popular, colocava muito chifre nele. Era uma mulher adúltera, e ele sabia disso. E ele simplesmente aceitava esse tipo de comportamento da sua esposa. Segundo Irineu, um dos pais da igreja, que viveu no ano 177 depois de Cristo, Irineu, ele disse que os nicolaítas foram uma seita religiosa criada, né, uma seita religiosa cristã primitiva, mencionada ali no Novo Testamento, na palavra 2, verso 6 e 2, verso 15. Você vai encontrar no capítulo 2, verso 6, estamos vendo aqui, e quando ele vai para a carta de Pérgamo, lá aparece também os nicolaítas. O que é que eles defendiam? Que Jesus falou assim, ó, eu tenho contra a favor de vocês, que vocês odeiam o que eles ensinam. E eu também odeio, eu tenho a favor de vocês. O que é que os nicolaítas ensinavam naquela época? Já na igreja de Éfeso. E também ia ensinar na igreja de Pérgamo. É claro que Nicolau já havia morrido, mas os seus ensinamentos, ele prosperou. O que ensinava? Licença moral, primeiro. Defendia a liberdade sexual e a permissividade. Que coisa, gente. Ele achava que Deus, Jesus, os lembrava de alguns dos mandamentos. Ele ensinou isso lá dentro. Segundo, praticavam culto a ídolos e rituais pagãos, mesmo estando na igreja. Terceiro, ele tinha uma palavra chamada antinomianismo. Que é isso? Rejeitavam a trindade, a autoridade da lei mosaica. Rejeitavam a autoridade da lei mosaica. Os 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Quarto,
eles eram gnósticos. O que eram gnósticos? Mistura de elementos pagãos e filosóficos. Então, o que aconteceu? Eles queriam torcer a palavra, mas enquanto os apóstolos estavam vivos, eles sustentavam firmemente esses ensinamentos. Agora, eu quero ler vocês aqui, são os 3 últimos versos que eu vou ler, que está primeiro lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 29 a 35. Vamos lá. Depois vou deixar espaço aberto, se vocês querem perguntar se vocês compreenderam. Essa foi a igreja de Éfeso, uma igreja pura, primitiva e que viveu o evangelho. Nenhuma distorção, nada era permitido entrar ali. Eles conservaram firmes o evangelho, os guardiães, os discípulos, permaneceram firmes até a sua morte. Aí Paulo escreve ali, ó, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 a 35, ele fala o seguinte, acharam? Ele sabia o que ia acontecer, porque isso aqui estava rodeando a igreja o tempo todo, essas mentiras, heresias, estavam tentando entrar, mas não conseguiu. Só após a morte dos guardiães, isso foi entrando só rapidamente. Aí Paulo escreve aqui, ó, capítulo 20, verso 29 em diante. Eu sei que depois da minha partida, entre vós entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, levantarão homens falando coisas pervertidas, olha só, para atrair, arrastar os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Que ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que me era necessário a mim e ao que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim. É necessário socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então você vê que ele já sabia que isso ia acontecer. Outro verso que eu ler com vocês está no livro de 1 João, capítulo 18, lá no final. 1 João 18, capítulo 2, verso 18. Vamos ver o que João escreveu na sua carta. Só lembrar vocês que esse João que escreveu estas cartas é o mesmo João evangelista que escreveu o Evangelho, viu, gente? João Batista não teve nenhum livro escrito, só a sua história contada, mas João é o mesmo que escreveu o Apocalipse, está aí da ilha de Páscoa. Primeiro, capítulo 2, verso 18. Acharam? Diz assim, ó. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos se têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, você vê que a igreja primitiva, Éfeso, o cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. Realeza, era o poder de Jesus. A igreja primitiva, Éfeso, ele sabia o que ia acontecer em Éfeso. Sabia que iam pessoas iam dizer que esses não eram mentirosos. Conhecia a história de Simão, o mago, né? Conheceu a história de Tabita, que foi citada, a instituição da igreja, tudo ali instituído, tudo bem organizado. Então, a igreja primitiva, ela foi uma igreja que viveu realmente o evangelho. E as pessoas tentaram implantar essas mentiras, mas ela foi uma igreja vitoriosa. A única repreensão que tem para essa igreja é o seguinte, ó. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Ninguém sabe o que é isso, né?
você faz alguma coisa de primeira, aquele amor, aquela alegria. Depois o tempo vai passando, né? E o primeiro amor vai sendo deixado de lado. Então, a única, a única repreensão que Jesus teve para essa igreja foi isso. O amor, o primeiro amor que recebeu no Pentecoste ia ser abandonado e heresias iam entrar na igreja. Que Deus nos abençoe. E eu quero dizer para vocês, esse momento especial que ela viveu lá no início da igreja, quando Deus derramar novamente o seu Espírito Santo, porque não vai ser com menos poder do que foi o Pentecostes, não. Não vai ser com menos poder, não. Então, para fechar a obra, concluir a obra dele, ele vai usar agentes humanos. Você pode usar toda a tecnologia do mundo que você tem hoje para pregar o evangelho. Olha aqui, nós estamos usando hoje uma tecnologia. A ciência ia se multiplicar, está lá em Daniel 2, verso 3. A ciência se multiplicar. Teríamos em nossa mão, o mundo em nossa mão. Mas toda a tecnologia que você tem, toda essa parafernália de conhecimento, sem o Espírito Santo, a obra não termina. Então, Deus preferiu contar conosco, agentes humanos, porque eu estou aqui. Eu já estava trabalhando no meu comércio cedo, mas eu dediquei ao Senhor. Toda vez que Ele me chamar para o seu serviço, eu vou estar disposto. Seja a hora que for. Tanto que à noite, hoje à noite eu tenho estudo com algumas residências. Ontem, terça, quarta, quinta-feira e sexta-feira. Estou conseguindo outra classe para sábado à tarde. Pessoas que querem também estudar a palavra do Senhor, pessoas de várias denominações religiosas que querem compreender esse último livro do Apocalipse. Deus abençoe vocês. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre esse estudo de hoje? Ficou claro? James. E aí, James? Obrigado, Paulo. Sim. Ficou claro o estudo hoje aí para vocês? Alguma dúvida? Pontos me chamaram a atenção quando você começou a ler lá o próprio Apocalipse, né? Ele fala, escrevo, agora eu não lembro se foi Apocalipse ou se foi João, escrevo eu que tenho em minhas mãos as 7 estrelas. Isso, tá aí. Capítulo 1, parece que é o verso 18 aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para a gente conferir aqui, isso mesmo. 1:18, aqui, ó. Aquele que vive, deixa eu ver aqui, estive morto, pelo século sétimo, com a chave da morte e da sepultura. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Você vê que João, ele viveu esse momento ali em Atos dos Apóstolos. Ele viveu porque ele escreveu que já havia o quê? Acontecido. Então, por que as que são? Porque ele viveu esse momento. Aí no verso, ele fala assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, né, de Jesus, e os 7 candeeiros, ele vai revelando aqui, de ouro, as 7 estrelas são os anjos, né? Estrelas são anjos mensageiros, e as 7 igrejas são os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. É isso aí. Então, é o 2, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Aqui que eu queria chamar a atenção, depois da explicação, o significado de cada uma dessas palavras, como o entendimento muda, né? Ele fala aqui, você vê, né? Escreve essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Isso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. E as 7 estrelas aqui são mensageiros da igreja, né? Isso. São os sustenta, né? Esses mensageiros. E anda no meio quê? Dos 7 candeeiros de ouro. Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio do seu povo. Por isso que ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. A igreja de Éfeso, dos apóstolos, foi uma igreja de perseverança, labutaram, perseveraram e morreram pelo evangelho. Que maravilha. Quando a gente estuda a profecia, que a gente consegue entender a simbologia
Isso é muito importante. Alguém que não tem conhecimento, ele vai ler isso aqui e não vai compreender. Então, você vê, quando a gente vai estudar isso da simbologia profética, a gente vai entendendo cada símbolo da profecia, como Deus abre o leque pelo poder do Espírito Santo para a nossa mente. Houve uma época que eu não entendi nada disso aqui. Quando eu aceitei o Evangelho, isso aqui para mim era muito difícil de compreender. Mas Deus me deu, assim, o privilégio de poder ir aos poucos investigando, aprendendo com pessoas também, e eu fui investigando, e o que eu recebi do Senhor, eu preciso transmitir às pessoas. Eu não posso ser um amor. Um amor tu recebe e não dá. Você tem ideia? James, tinha dia que eu chegava em casa, era 1 hora da manhã, minha esposa, tu estava onde? Eu estava pregando o Evangelho. As pessoas tinham tanta sede que ficava até 1 hora da manhã estudando. Você tem ideia, tem um dia que está feio, eu cansei de tanto sair para evangelizar. Aí tive que dar uma recuada um pouco, né? Porque psicologicamente, né, eu estava assim, carregado. Mas é gostoso pregar o Evangelho, é muito. Então, essa é a minha missão que Deus me deu. Eu não estudei para ser pastor, não estudei história, não estudei filosofia, não estudei nada. Simplesmente eu pedi a Deus que me desse orientação. Aí, para entender a sua palavra e poder ensinar as pessoas, né? Para que as pessoas não ficassem enganadas. Amém. Amém. Meu Obrigado, Deus. viu, Mas Glória a Salles? alguém Deus, quer comentar Jorge. alguma coisa aí? E Deus, Oi? com certeza, Eu só está muito alegre com os seus talentos o aí, Paulo Salles. fala. Os seus talentos aí que você tem utilizado e que Isso tem não vem multiplicado de mim, muitas não. vezes aí. Glória a Você Deus. pode ter certeza de Deus. Só que assim, eu não sei, na hora que eu estou falando aqui, eu sento aqui, oro em casa, antes de vir aqui, eu sento aqui, oro, e com toda a simplicidade para o Senhor, fala na minha mente. Eu não tenho palavras. Que o teu Espírito Santo seja meu professor e que me dê iluminação. Se eu estou aqui, tem verso que eu nem. Daqui a pouco o verso aparece na minha mente, eu vou lá, vou ler para vocês aqui. Então, não é eu. Você pode ter. Eu sou apenas um instrumento do Senhor para levar essa mensagem. É o Espírito Santo que me usa e eu sinto isso, para poder não esquecer nada, nenhum detalhe da profecia. O Salles, Oração, Jesus encerramento. Alguém quer falar alguma coisa? vai Posso, Mário? falar. Pode O ir. Salles, só mais uma pergunta. Pois não. Pode falar. Aqui no versículo 9 do Atos dos Apóstolos, né, uma curiosidade, ele cita aqui os 3 anos de ministério nessa igreja, né, curiosamente, quase ao mesmo tempo aí que Jesus. E Paulo fala aqui, sei que depois da minha partida surgirão Sim. em seu meio, falsos mestres, lobos ferozes, que virão para roubar o rebanho. Jesus Sim. também cita ele, essa que depois dele virão falsos profetas, falsos mestres, Sim. Ele ou falou não? várias vezes, não foi? Cita. Lá em Mateus 24. Você vai encontrar lá. Essas palavras foram de Paulo, né? Paulo sabia. E Jesus falou várias lá em Essas Mateus 24, você vai palavras são encontrar de lá. Paulo, no capítulo 20, 20, capítulo né? 20, Isso. 29. Verso 8 em diante. Ele falou que porque Paulo, ele viveu o evangelho. Você vê que Paulo era Saulo. Ele perseguia a igreja, mas o que havia em Paulo? Havia sinceridade. Porque os fariseus, e Paulo era fariseu, ele tinha dupla cidadania, ele era fariseu, ele era judeu e romano, e ele era da tribo de Benjamim. Então, Paulo era sincero no que ele fazia. Ele achava que, fazendo aquilo, perseguindo os cristãos, ele estava fazendo um favor para Deus. Né? Então, quando ele lá no caminho de Damasco recebeu aquela visão, né, que ele caiu do cavalo e ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ninguém ouviu. Estavam com ele, estava assim para matar os cristãos. Ninguém ouviu, só ele ouviu. Ele: quem és tu, Senhor? Aí ele disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aquilo ali foi um divisor de águas para o apóstolo Paulo. E tu não vai chamar mais Saulo, não, porque Saulo vem de Saul, do rei Saul, que foi um péssimo rei que Israel teve. Saul foi o pior rei que Israel teve, foi Saul. Então, Saul é da linhagem de Benjamim. Então, tu não é mais Paulo, tu não é mais Saulo, tu és Paulo. Então, dali em diante, Paulo, você vê que a conversão de Paulo foi tão difícil para os aceitar. As pessoas desconfiavam da conversão dele.
não aceitava. Houve umas que ele descobriu, não quero porque esse homem perseguiu a igreja. Eu não quero ele de forma alguma. Mas, com o passar do tempo, eles entenderam, Paulo provou que realmente ele havia se convertido ao Evangelho. Então, ele viveu ali. Ele talvez não viveu no Pentecoste, porque ele veio bem depois, certo? Então, o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Ali, ó, os dois estavam cara a cara com Jesus. Paulo era chamado apóstolo de Jesus Cristo. Recebeu o ensinamento dos discípulos. Né? E houve assim, muita discussão até com Pedro mesmo sobre essa questão, muitas coisas, muita discussão, mas ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Né? Então, Pedro ali pregava para os judeus, e também para os gentios, e Paulo também estava pregando ali. Você vê que ele dispôs, nem casar, ele casou, para que dedicasse simplesmente a obra. Então, ele conviveu aquilo ali. Ele viu as perseguições que havia, tanto que ele foi decapitado. Foi Nero que mandou decapitar o apóstolo Paulo. Então, ele chegou a dizer assim, no final da sua vida, assim, ó, já estou sendo oferecido por ribação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ele escreve aqui, no livro de Atos, quem escreveu o Dr. Lucas, ele escreve, dizendo que, eu sei que após a minha partida, porque ele sabia, ele conviveu com aquele pessoal ali, ele introduzia heresias na igreja, e assim aconteceu. Infelizmente, o primeiro amor ia ser deixado de lado e entrar muitas heresias na igreja que está na teoria. A gente vai estudar isso. Já comentei com vocês algumas, e lá adiante a gente vai compreender mais. Ok? Lá em Mateus 24, Jesus fala sobre isso, né? E viriam falsos cristos, falsos profetas, que fariam tão grandes sinais que, se possível, enganar até os escolhidos. Sinais seriam quase perfeitos. Curas, manifestações de poder, né? Então, sinais, prodígios, que, se possível, iam enganar até os escolhidos. Tem que estar com a mente aberta. Deus abençoe. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Isso é um ponto temeroso e para se pensar, né? Porque até mesmo aqueles que andavam com Cristo Sim. perderam, que andavam com o próprio Cristo. O próprio Judas é um Você sinal. vê. Esses homens aqui, por exemplo, Nicolau, foi um homem escolhido, e aqui Nicolau, fala, foram escolhidos 7 homens íntegros, cheios do Espírito Santo. Aí você fala que assim, como é estava que na pode? igreja. Você vê? E o cara, Você vê. no meio do caminho, ele, sei lá o que acontece. Desviou. Você vê, desviou, né? Desviou isso aí, desviou do caminho. O É. entendimento dele se Na realidade, James, ele não se converteu. Porque quando ele era um prosélito, veio lá de Antioquia, que a palavra fala que foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, né? Então, assim, por exemplo, Vou dizer, um outro que eu quero dizer, hum, quando Jesus estava para ser preso, Pedro tentou defendê-lo, e Jesus disse, sai de reto, Satanás. Satanás. Você E vê, pelo você entendimento, vê. dá a impressão Quem é o que ser humano? isso é, Não meu é? Deus do céu. Você vê o que é o ser humano. Eu fico assim pensando meu assim, filho, quando eu vou para o Getsemane ali e vejo Jesus ali, as hostes do inimigo estavam ali naquele jardim, os discípulos estavam com ele ali. Ó, eles passaram 3 anos e meio com Cristo e não entenderam o propósito da sua vida nessa terra. Não entenderam. E quando Jesus morreu, para eles acabou ali. Achava que ele tinha lá o discípulo do caminho de Emaús, e pensávamos que fosse ele que fosse restaurar Israel. Então, gente, é a raça humana. Somos nós somos assim. Né? Quando as pessoas que você falou aí, Pedro, pecaram, Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus, né? Somos nós. Então, é preciso que possamos estar ligados à videira, senão a gente cai. Ele é a videira, nós somos as varas. Sem ele, não conseguimos fazer. É por isso que precisamos estar sempre em oração. Olha, eu não paro de conversar com Deus o tempo todo. Desde quando eu levanto. Eu estou caminhando pela rua, trabalhando na minha loja, indo fazer serviço e conversando com Deus. Quando eu saio de moto, eu saio de carro, o Senhor me acompanha. Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Seja comigo sempre. Orar é sei, para não cair em tentação.
Não é fácil, não. É dois. Amém. Não, É dois. a luta é grande, gente. A luta é grande. É, Mas a vitória é Jesus certa. Se perguntou tiver para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu Pois me é, amas? Pedro, É. tu me amas? 3 vezes perguntou para Três Pedro. Ah, vezes. Pedro, tu sabes. Sabes que eu te amo, né? E bastou Jesus sair para ele voltar a querer pescar novamente. Pois é, Ô, né? meu, Pois é. pelo amor de É Deus, assim, cara. Você viveu com é o assim. homem, andou com o homem, viu milagre e prodígio. Vira E milagres, você ainda vira vai milagres. atrás de pescar de novo o barco, cara. Para com isso. É só agora aqui, ó. É Jesus e não tem retorno, não, filho. Não tem, não. Aceitou Jesus, tem que seguir em frente, cara. Não pode olhar para trás, não. Não tem Pela luta, volta. né? Pela luta. Não tem volta. Não tem volta. É seguir em frente, ó, ligado na videira aqui, ó, todo dia. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos. Você tem que estar ali, ó. Muito Filho meu, não bem. te esqueça da minha lei. Guarda em teu coração os meus mandamentos. Isso. E acharás Muito graça e bem. bom entendimento diante dos homens e de Deus. Amém. É isso Não te mesmo. estribe no teu próprio entendimento. Porque, Não ó. confia, não. Não confia, não. Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aí. Nós vamos orar para encerrar, né? Vocês vão conseguir aí com o devocional. E vou batalhar agora material e ganhar meu pão de cada dia. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome no céu e na terra. Muito obrigado por tua graça, teu favor. Muito obrigado por preservar a nossa vida, por mais um dia estar diante de nós, o terceiro da semana. Guarda-nos em teu nome, que os nossos pecados sejam perdoados, purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Conceda a tua graça mais uma vez, Senhor, e nos dê força para continuar essa luta, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.